Muito bem, então vamos conversar agora sobre o ciclo de desenvolvimento do software, né? Quais são as etapas que os profissionais desenvolvedores de software percorrem para produzir um programa de computador, para construir, para codificar e documentar um programa de computador. Bom, o ciclo genérico ele é formado por 6 etapas, como mostra essa figura. Etapa de análise, projeto, implementação, teste, implantação e manutenção. Okay? Então essas são as 6 etapas do ciclo. Como essas 6 etapas vão ser realizadas, como, onde e quando, isso vai depender da metodologia adotada pela equipe. Tá? E aí existem diferentes tipos de metodologia de desenvolvimento de software, que não é o objetivo do nosso estudo aqui, aprender essas metodologias. Tá? No curso de Introdução à Ciência dos Computadores, eu tenho como objetivo apenas mostrar para vocês como um programa é construído, quais são as etapas, como essas etapas são utilizadas, qual a metodologia, não nos cabe aqui, tá? Mas saiba que existem diferentes metodologias. Tá, mas independente de qual seja a metodologia, é importante ressaltar que todas essas 6 etapas devem ser realizadas. Tá? Não interessa o método que eu aborde, as 6 etapas são realizadas. Então vamos verificar o que se faz em cada uma delas. Na primeira etapa, chamada de análise, nós realizamos, e aqui eu trouxe o ponto principal dela, que é a fase de requisitos. Na etapa de análise, nós realizamos o levantamento de requisitos. Em resumo, o levantamento de requisitos serve para entender qual o propósito do software que vai ser construído. Esse software, esse programa que eu vou construir, ele vai ser construído para resolver qual problema, atender qual necessidade. Uma vez que eu tenho isso muito bem definido, ainda nessa etapa de análise, de levantamento de requisitos, eu vou também esmiuçar quais são as funcionalidades que esse programa deve ter. Né? Quais são os requisitos visuais ou de performance que esse programa deve ter. Então, na fase de requisitos, levanta os requisitos mínimos, estuda a viabilidade e define o modelo a ser usado. Então, de fato, aqui nós estamos realizando o planejamento do programa que será construído em relação ao propósito, em relação à necessidade a ser atendida, em relação às funcionalidades a serem desenvolvidas. Ok? Então, aqui nessa primeira fase de análise e concepção, o nosso objetivo é esse. Falando de requisitos, um programa de computador ele pode ter 2 tipos de requisitos, pessoal. Os requisitos funcionais e não funcionais. O que seria isso? Bom, os requisitos funcionais do programa são as funções propriamente ditas que nós utilizamos a partir dele. Por exemplo, vamos considerar um programa bem simples aqui, um editor de texto. O editor de texto é um programa que foi construído. Então, no momento de análise da construção desse programa, pensou-se em alguns requisitos funcionais que contemplam as funcionalidades do programa. Por exemplo, o editor de texto tem que me permitir digitar um texto, salvar o documento do texto que eu digitei, tem que me permitir abrir os documentos salvos, me permitir editar. Pode ser que ele me permita mudar o tamanho da fonte, o tipo da fonte, acrescentar figuras e tabelas. Então percebam que todas essas funcionalidades existentes no programa são chamadas de requisitos funcionais. Então, quando se projetou o desenvolvimento de um editor de texto, na etapa de análise se pensou em tudo isso. Quais são as funcionalidades que esse programa deve ter? Tá? Ele vai permitir, o editor de texto vai me permitir que eu anexe imagem, então vou ter que desenvolver essa finalidade. Ele vai permitir que eu insira fórmulas matemáticas, então ele vai ter que desenvolver essa finalidade.
Esse editor de texto vai permitir que vários usuários produzam esses textos colaborativamente, de forma colaborativa? Se sim, eu vou ter que desenvolver essa finalidade. Não, ele só vai permitir que um usuário use o programa de cada vez. Então, não vai ter essa funcionalidade. Então, entenderam? Na análise, nós vamos pensar nas funcionalidades que o programa deve ter para atender a necessidade para a qual ele vai ser construído. Esses são os requisitos funcionais. Mas também, na etapa de análise, é preciso pensar sobre os requisitos não funcionais. O que seriam esses requisitos não funcionais no programa? São requisitos necessários para objetivos secundários. Por exemplo, vou construir um editor de texto. Nesse editor de texto, eu vou permitir o anexo de imagens. Mas como é que eu vou anexar essa imagem? Vai ser bem fácil ou vai ser difícil? Qual vai ser a interface que eu vou utilizar para realizar essa funcionalidade? O meu editor de texto tem uma interface amigável ou é cheio de botões, é difícil de usar? A navegação pelo menu é fácil, é bem enxuta ou é muito difícil navegar e encontrar todas as funcionalidades? Esse meu programa, ele é muito lento? Ele demora? Ele fica travando? Não, esse programa ele é bem rápido, ele é quase que instantâneo. É muito legal. Então, isso são requisitos não funcionais. Usabilidade, que é chamado de interface homem-máquina, né? Pensar na melhor disposição dos componentes visuais para que o usuário saiba utilizar esse programa de forma simplificada. Otimização e desempenho, né? Um programa veloz, um programa que não trava, um programa que você não precisa ficar reiniciando a máquina. Isso são requisitos não funcionais. Segurança do programa também são requisitos não funcionais, né? Então, tudo isso não é necessário para que o programa funcione, mas é essencial para que o usuário queira usar esse programa. Porque por mais que eu tenha um editor de texto excelente com várias e várias funcionalidades, mas se a interface dele for difícil, o usuário não vai querer usar. Por mais que eu tenha um programa maravilhoso, mas ele seja lento, ele fique travando, ele me obrigue a reiniciar a máquina, eu não vou querer usar esse programa. Ou o programa resolve a minha vida, mas a segurança dele é terrível. Os meus dados ficam expostos e podem ser roubados. Eu também provavelmente não vou querer usar esse programa. Então perceba que os requisitos não funcionais, eles são essenciais para que o usuário queira usar o programa, né? Para que ele queira usar as funcionalidades que foram planejadas nos requisitos funcionais. Então é sobre isso que se fala na análise, na primeira etapa do desenvolvimento. Desculpa, pessoal. Aí aqui uma figura muito conhecida que mostra a complexidade que nós temos para a definição desses requisitos. Olha, pensa, a definição de um requisito, um software, ele é construído a partir de uma necessidade ou de uma oportunidade. Se for a partir de uma necessidade, alguém está necessitando e por isso eu vou construir. Então, normalmente tem essa interação entre desenvolvedores, equipe de desenvolvimento e cliente. Cliente é a pessoa que contratou os serviços para que aquele software seja desenvolvido. Tá? Então, para definir os requisitos, o que se deve ter naquele programa, há uma espécie de reunião. Né? Nós vamos nos reunir, conversar, debater, entender a necessidade, o propósito para definir os requisitos. Então, essa reunião acontece a partir de um diálogo. Então, essa charge, ela mostra que o quão difícil é esse diálogo e esse entendimento dos requisitos. Olha só, a partir de um balanço. Imagina, o cliente, ele tinha a ideia na cabeça dele, a construção de um balanço. Tá? Então, a equipe de desenvolvimento de software, vamos considerar dessa forma, reuniu-se com o cliente para saber como é que ele queria aquele balanço.
que ele queria que fosse construído? Um balanço. A gente senta e começa a se balançar, tá? Imagine que o balanço, então, nesse exemplo, é o software que a gente quer construir. Então, olha só, o cliente ele queria um balanço. Nessa primeira figura aqui, nós temos o resultado da reunião, como o cliente explicou que ele queria um balanço. Olha, um balanço para ficar pendurado numa árvore e ter 3 assentos, um em cima do outro para sentar. Isso foi como ele conseguiu explicar o que ele queria. Não necessariamente era isso que ele queria, mas foi assim que ele explicou. Isso para a gente perceber a dificuldade da comunicação. No próximo quadro, a gente tem como o analista de negócios entendeu. Quem é o analista de negócios? É um profissional responsável por fazer o levantamento desses requisitos a partir da conversa com o cliente. Então, o cliente explicou de uma forma e ele entendeu de outra forma. Olha o que ele entendeu, que é um balanço que vai ficar no meio do tronco da árvore só com assento. Difícil de se balançar aqui, certo? Beleza, aí ele entendeu dessa forma, o cliente explicou de uma forma, ele entendeu de outra. Só que esse cara, ele precisa passar essa informação para o analista de sistemas. Quem é um analista de sistemas? São as pessoas que vão entender os requisitos para criar as especificações técnicas do programa. Então, olha só, o analista de sistemas ele entendeu que o balanço deveria ser construído dessa forma, no meio do tronco, mas o tronco fosse cortado e apoiado por vigas aqui. Então, o cliente explicou dessa forma, o analista de negócios entendeu de outra forma, e quando ele repassou a informação para o analista de sistemas, ele entendeu desta forma aqui. Aí o analista de sistemas ele vai construir as especificações técnicas do software que vai ser desenvolvido. E passa essas especificações para o programador. O programador é o profissional que de fato vai codificar o programa a partir de uma linguagem de programação e diversas ferramentas para construir o código-fonte, que futuramente é transformado no executável. Então, olha, o programador, o analista planejou dessa forma e o programador codificou dessa forma. Então, o resultado, o programa final foi isso aqui. Ó. O balanço, que não balança, porque foi encostado no chão, com o andar amarrado no meio do tronco. Apesar do programa ter sido codificado desta forma, né, ele está assim atualmente, quando ele for vendido ou apresentado para o cliente que contratou os serviços, ele vai ser vendido desta forma. Como ele vendeu? Um balanço maravilhoso, um sofá estofado confortável. É assim que o cara está vendendo, né? Você explicou de um jeito, a comunicação é difícil, as informações foram se perdendo, o produto final ficou desta forma, só que ele foi vendido assim. Aí beleza, foi vendido. Se for desktop, ele precisa ser instalado, né? Então ele foi instalado dessa forma aqui. Na verdade ficou só o fio do balanço. E se você contratou esse serviço, você vai ter que pagar por ele. E ele foi cobrado dessa forma. O cara queria um balanço, mas ele pagou por uma montanha russa. Pagou caro, né? Normalmente você se paga caro. E como ele foi documentado? Documentado é uma fase, né? Na verdade, uma fase não, é uma etapa que ocorre durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento. Você precisa documentar o que se está fazendo. Como ele foi documentado? Essa figura mostra que ele não foi documentado. A documentação é zero. Por que a documentação é importante de um software? Porque é a partir dela que nós conseguimos dar vazão para a manutenção do software. Se a gente tem uma boa documentação, a gente consegue ter uma boa manutenção. E aqui, provavelmente, a gente vai ter uma manutenção péssima, porque não temos documento algum. E como ele foi suportado? Suportado é a partir do momento que ele está instalado, usado e como foi mantido. Dessa forma. Né? Então, praticamente, não tem como manter um software sem estar documentado. E o que de fato o cliente precisava? O cliente ele queria só isso. Um balanço com uma roda, para ele sentar e se divertir. Então perceba que o cliente queria isso, mas perceba que na reunião de levantamento de requisitos ele não conseguiu explicar que ele queria isso, ele explicou esse primeiro quadro aqui. Ó.
Ele não consegue explicar o que ele quer. Então, se ele não consegue explicar o que ele quer, as pessoas nem entendem o que ele explicou. E aí esse processo é um processo complexo. As informações elas vão se perdendo, elas vão se distorcendo. E o levantamento de requisitos é uma etapa desafiadora. Conseguir levantar e prever os requisitos corretos para o desenvolvimento de um software é uma etapa complexa e desafiadora. Mas tudo bem, considerando que os levantamentos de requisitos foram feitos, a próxima etapa é o projeto, design. Eu vou projetar o desenvolvimento desse software. Aí entra o analista de sistemas. O que ele vai ver? Ele vai ver as atividades necessárias para a construção do software. Quais ferramentas vão ser utilizadas, como cada requisito deve ser codificado, deve ser construído, deve ser documentado, qual linguagem de programação a gente vai usar, quais são as pessoas que vão ser alocadas para realizar determinadas tarefas. Então, toda essa especificação técnica é realizada na etapa de design de projeto. Passando isso, nós vamos para a próxima etapa, que é a etapa de implementação, de codificação de fato. Nessa etapa, os engenheiros, os programadores vão utilizar as ferramentas determinadas na etapa anterior para codificar o software, construir o código-fonte, né? Criar as funcionalidades dos requisitos planejados. Lembrando que existem várias metodologias para se percorrer cada uma dessas etapas. Nós estamos vendo apenas o objetivo de cada uma. Por fim, na etapa de teste, o que a gente faz? A gente vai testar aquilo que foi codificado para verificar se o que foi codificado está de fato atendendo os requisitos planejados, as funcionalidades que foram planejadas lá no início. Aí se faz os testes, ok? Teste é uma etapa crucial no desenvolvimento do software. Uma vez que for testado, a gente vai fazer a implantação, a produção do software. Então a gente vai ter o produto final e vai implantar, vai treinar, vai mostrar para o cliente, vai colocar em desenvolvimento para uso, ou vai colocar em produção, desenvolvimento não, vai colocar em produção, né, para o uso final. O software está pronto para ser utilizado. Só que a partir do momento que a gente realiza a etapa de produção, não significa que a história acabou, né? Nós temos a etapa de manutenção. O que é a manutenção? É a melhoria contínua do produto para a manutenção da qualidade e segurança. Então, percebam que o ciclo de vida de desenvolvimento do software nunca acaba. Quando a gente chega na manutenção, para realizar uma manutenção, a gente precisa planejar tudo de novo, fazer o levantamento das especificações técnicas, codificar essa manutenção, testar e implantar essa manutenção. Futuramente, novas necessidades vão surgir, a gente começa uma nova manutenção e o ciclo se repete. Então, o ciclo de desenvolvimento de software não tem fim, né? O software sempre precisa estar melhorando. Vocês já devem ter percebido isso, principalmente nos sistemas operacionais e até mesmo em alguns aplicativos, que de vez em quando diz que vai realizar uma atualização. Olha, o seu aplicativo tal está sendo atualizado, o seu sistema Android está sendo atualizado, o Windows está sendo atualizado. Uma atualização dessa é uma manutenção. Foi alguma melhoria realizada naquele software e os usuários que utilizam aquele software precisam atualizar para usufruir dessa manutenção. Então percebam que não tem fim. A manutenção, a atualização, ela é constante. Então esse é o ciclo, é assim que os softwares, os nossos programas de computador são construídos, a partir de diversas ferramentas e de um planejamento que é um tanto quanto complexo, né? O levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais. Esses programas que são construídos, nós aprendemos que eles podem ser classificados de diferentes formas, quanto à finalidade, quanto à plataforma e quanto à licença. Se falando em licença, a gente tem os softwares livres e proprietários, e essa liberdade em relação ao uso, cópia, distribuição, aprendizado e modificação
Não necessariamente em relação ao preço, o mesmo vale para os softwares proprietários. Nós aprendemos que os softwares, de acordo com a finalidade, em relação ao sistema, nós temos os softwares do tipo sistema operacional, de suporte e de desenvolvimento. Sistema operacional é necessário, um tipo de software necessário para gerenciar os recursos do nosso computador, dos nossos hardwares. Já os sistemas de suporte e desenvolvimento são utilizados por usuários específicos da computação. Por exemplo, esses aqui que fazem a construção do software, utilizam os softwares de desenvolvimento. Já os softwares de aplicativo são usados e classificados por nós enquanto usuário final. Aplicativo para educação, para finanças, negócios, saúde, marketing, seja lá o que for, a gente pode ter software que nos ajude no auxílio das nossas tarefas. Ok? E por fim, também vimos aí a classificação em relação à plataforma desktop, mobile e web. Então essa foi a história da aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima aula.